Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e neste episódio especial do podcast Cafezinho você vai ouvir a repercussão da ida de Lula ao Jornal Nacional, algumas das falas no mínimo infelizes ditas pelo ex-presidente que mais escapou das perguntas sobre a corrupção que ocorreu em seu governo do que falou sobre projeto de futuro. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome não uma cervejinha com picanha, mas um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Trazido a você pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E Feature Points, seja recompensado baixando jogos e aplicativos para usar em seu celular. Use nosso código exclusivo e ganhe de quebra 50 pontos. A quem nos acompanha pelo YouTube e Rumble, o link está na descrição deste vídeo. O ex-presidente Lula do PT foi sabatinado na noite desta quinta-feira pelos apresentadores do Jornal Nacional. Já de cara, ele foi forçado a falar sobre corrupção. Lula disse que a corrupção só aparece quando ela é investigada e citou, dentre algumas medidas adotadas em sua gestão de 2003 a 2010, a criação do COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras citadas pelo ex-presidente, na verdade, foi criado em 1998 durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Lula também criticou a Operação Lava Jato, que o levou à prisão em 2018 graças às delações premiadas de muitos de seus antigos aliados ao ex-juiz Sérgio Moro, e disse que caso seja eleito presidente, vai fortalecer todos os mecanismos de combate à corrupção. Para mim isso é no mínimo contraditório. E apenas para corrigir o que o William Bonner disse, olha que atrevimento, o Lula só não deve no quesito eleitoral porque a lei da ficha limpa prevê impedimento de candidatura a quem tem condenação em órgão colegiado, ou seja, acima de segunda instância, ou processo por crime de improbidade administrativa. O Lula tinha uma condenação em 2018 e até por isso não pôde concorrer e foi preso. Mas a decisão do STF, que julgou parcial a conduta de Sérgio Moro, não inocentou o petista em definitivo. Apenas pegou todos os processos do Lula que tinham sido julgados por ele em Curitiba e voltou à fase inicial de investigação. Presunção de inocência, segundo a lei, não é inocência definitiva. O Lula ainda deve à justiça, mas agora ele tem o direito de provar que não é culpado. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras e, segundo a justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Bonner, primeiro eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. Porque durante 5 anos eu fui massacrado e estou tendo hoje a primeira oportunidade de poder falar disso abertamente, ao vivo, com o povo brasileiro. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, a AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para
cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. Porque você está lembrado que em 2005, quando surgiu a questão do mensalão, eu cheguei a dizer o seguinte: só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país, é não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém comete um erro, alguém comete um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absolve e está resolvido o problema. O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato, ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei: Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E você sabe do que eu estou falando. E aconteceu exatamente o que eu previa. Quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker. E se você pegar o nosso habeas corpus, a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker investigado pela Polícia Federal. Então, eu vou te dizer uma coisa, Boni, vou dizer para você, olhando nos olhos do povo brasileiro: não há hipótese, não há hipótese. Eu quero voltar à presidência da República e qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. Candidato, é assim que você combate a corrupção num país. Agora, candidato, o senhor elencou aqui diversas medidas adotadas em governos do PT como instrumentos, mecanismos de controle da corrupção. Mas é fato que a corrupção, a despeito disso, ocorreu e ocorreu em grande escala. Por isso, eu retomo a pergunta original, que é: como o senhor pode assegurar que elas não se repetirão? Alguma medida nova foi estudada para evitar que aconteça? Boni, primeiras medidas estão colocadas. Tá? Veja, eu poderia ter escolhido um procurador engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe que nenhum processo vai para frente? Eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu escolhi da lista tríplice. Eu poderia ter impedido que a Polícia Federal tivesse um delegado que eu pudesse controlá-lo. Não fiz. E permiti que efetivamente as coisas acontecessem do jeito que precisava acontecer. Olha, nós vamos continuar criando mecanismos para investigar qualquer delito que aconteça na máquina pública brasileira, porque eu já disse 500 vezes de que a corrupção, eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo para o Pazuello, decreto para meus filhos, decreto para meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. E a corrupção, ela só aparece quando você governa de forma republicana, que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. E eu tive a alegria, eu tive a sorte de ter um ministro do porte do Márcio Tomás Bastos, sabe, que era uma figura, sabe, inatacável nesse país do ponto de vista da competência e da seriedade. Candidato, por isso, pode ficar tranquilo, sabe? É que houve um momento... erro pagará. Houve um momento, em mais de um momento, aliás, o Partido dos Trabalhadores chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras com o escândalo do Petrolão tinha sido reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por uma imposição da Lava Jato. Isso foi dito pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, e escrito, hoje o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país.
Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois, se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você condena. O que acontece é que aqui no Brasil, Bonner, nós temos um problema sério. É que as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais e depois não se volta atrás. Mas voltaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares para a Petrobras. Foram devolvidos muito desse dinheiro, inclusive por diretores da Petrobras, que não tinham como juntar uma que ótimo que votou, e o Ministério Público queria pegar 2,5 bilhões para eles, criar um fundinho para eles. Né, desses 6 bilhões e mais ainda. A gente olha o que eles devolveram, mas vamos olhar os prejuízos que foram dados. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que você pode fazer investigação com a maior seriedade, como foi feito na Coreia, na Samsung, como foi feito na França, na Alstom, como foi feito na Volkswagen da Alemanha. Você investiga, se o empresário roubou, você prende, condena, mas você permite que a empresa continue funcionando. Aqui no Brasil se quebrou as indústrias de engenharia que nós levamos quase que um século para construir. E nós agora até que vamos ter o prejuízo, porque se eu ganhar as eleições, a gente vai ter que fazer um grande plano de investimento de infraestrutura. A gente vai ter que recuperar muitas obras. Eu vou fazer uma reunião com os 27 governadores para saber quais são as obras prioritárias de cada estado. E esse país vai voltar a andar. Nós vamos falar de economia daqui a pouco, mas antes de passar a palavra para a Renata Vasconcelos, eu gostaria de fazer só uma observação sobre os números que o senhor mencionou. Muitos economistas afirmam que esses milhões de empregos não criados, os investimentos que não foram realizados, seriam consequência não da Lava Jato, mas da crise econômica herdada da gestão de Dilma Rousseff. Lula, vale lembrar, já foi presidente da República entre os anos de 2003 e 2010. À época, a grande rivalidade política que existia era entre PT, representado por ele, e PSDB, que tinha como um de seus mais importantes nomes Geraldo Alckmin. Geraldo é hoje filiado ao PSB e candidato a vice na chapa do petista. A polarização entre direita e esquerda foi defendida pelo candidato. Vale lembrar que a atual polarização entre bolsonaristas e lulopetistas vem causando diversos atos de violência, ofensas nas redes sociais e até mortes em todo o país. Lula ainda tentou se corrigir dizendo que ela não deve ser confundida com estímulo ao ódio. Mas eu peço para que você ouça com atenção o que ele disse e tire suas próprias conclusões. Candidato, o senhor está fazendo um discurso aqui muito claro em favor da negociação, da composição política pela governabilidade. É do que se trata, não é? Negociações no Congresso nesse sentido. O senhor acha que a militância do seu partido concorda com essa necessidade de composição política? A minha pergunta é porque existe uma ala grande do seu partido que ainda não aceitou Geraldo Alckmin como candidato a vice na sua chapa e tem hostilizado o seu candidato a vice. O que o senhor diria para esses militantes do PT que ainda se recusam a aceitar Alckmin depois das trocas de acusações pesadas que os senhores fizeram ao longo de alguns anos na política? Bonner, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Eu estou até com ciúmes do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto não tem vaia e habilidoso. Ele, às vezes, ele fez um discurso no dia 7 de maio, sabe, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, que eu fiquei com inveja, ele foi aplaudido de pé. Pergunta para a esposa dele, para a Dona Lu, que anda com a Janja, para ver como ela está gostando da coisa. O Alckmin já foi aceito pelo PT de corpo e alma. Sabe, o que eu não quero é que o PT peça para ele se filiar, porque a gente não quer brigar com o PSB. Mas o Alckmin é uma pessoa que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele como governador de São Paulo e depois mais 6 anos como vice do Mário Covas vai me ajudar a consertar esse país. É a única razão pela qual eu quero voltar a ser presidente, é a de consertar esse país. Esse país tem que voltar a crescer, tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a gerar emprego. Sabe, o povo, eu digo sempre, o povo tem que voltar a comer um churrasquinho.
Candidato. A comer uma picanha e tomar uma cervejinha. Candidato, ainda a propósito desta intolerância manifestada em alguns momentos contra o seu candidato a vice, o senhor disse que isso está superado, mas é fato que durante muito tempo a militância do PT, estimulada muitas vezes pelo senhor ou por outros líderes do partido, essa militância foi muito agressiva com quem pensava diferente. E não só na internet, nas ruas também. Que lições o senhor e o PT tiraram disso? Bonner, feliz era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país era entre PT e PSDB. A gente era adversário político, a gente trocava farpas, mas se a gente se encontrasse num restaurante, eu não tinha nenhum problema de tomar uma cerveja com o Fernando Henrique Cardoso, com o Zé Serra ou com o Alckmin, porque a gente não se tratava como inimigo, a gente se tratava como adversário. Sabe? Mas o senhor não teria problema, mas a militância do seu partido... Mas veja, mas a militância é militância, né? as militantes é como torcida organizada. A torcida organizada não é a torcida do Flamengo, não é a torcida do Vasco, aquela que briga, aquela que vai o time, não. Sabe, não sei se você viu o jogo do São Paulo ontem, o Rafinha que jogava no Flamengo, ontem ele engrossou lá no jogo com o Flamengo, e ele e o outro do Flamengo se abraçaram, porque política é assim. Política é exatamente assim, você tem divergência, você briga, você diverge, você tem divergência programática, mas você não é inimigo. Não é inimigo. Mas, candidato, o senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. Você já foi em campo de futebol? Você torce para algum time? Você já foi junto? Neste momento. Você já foi junto com outros companheiros? É nós e eles. A torcida do Vasco é nós, a do Flamengo é eles. Na política é a mesma. Mas você não acha que isso estimula a polarização ainda mais? Eu acho que não estimula. A polarização, ela é saudável no mundo inteiro. Polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia, tem em tudo quanto é lugar. Sabe, toda vez que tem mais que uma pessoa participando de alguma coisa, não tem polarização no Partido Comunista Chinês. Não tinha polarização no Partido Comunista Cubano. Agora, quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável. Ela é importante, ela é estimulante. Ela faz a militância ir para a rua, ela faz a militância carregar bandeira. O que é importante é que a gente não confunda a polarização com o estímulo ao ódio. Eu me dou muito bem com os PSDB, que foi meu principal adversário durante tanto tempo. E depois é o seguinte, Bonner, eu aprendi na minha vida a conversar. Eu aprendi a conversar. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi negociar, foi conversar com os contrários. Tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica, que eu utilizei para mostrar aos militantes do PT a entrada de Alckmin no PT. De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo, da ultradireita. Ainda que de forma branda, Lula finalmente admitiu que a sua sucessora na presidência, Dilma Rousseff, cometeu erros de gestão que depois a levaram ao impeachment em 2016. Mas citou os nomes de Aécio Neves e Eduardo Cunha como possíveis responsáveis por boa parte dos projetos enviados por ela ao Congresso não terem sido votados. Eu quero dizer para você, primeiro, que a Dilma é uma das pessoas que eu tenho o mais profundo respeito pela competência e pela ajuda que ela me deu quando era chefe da Casa Civil. A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário, porque a crise se agravou, a crise internacional, e mesmo assim ela se endividou para poder manter as políticas sociais e para poder manter o emprego em 4,5%, que foi o menor desemprego que nós tivemos na história desse país. Era como se fosse padrão Noruega, padrão holandesa. Eu acho que a Dilma se cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e isenção fiscal de 2011 a 2040. Sabe? E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe,
o presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. Ela mandou medida provisória para mudar, como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. O ato falho mais perceptível de Lula, se é que assim podemos dizer, foi quando ele foi questionado sobre o agronegócio brasileiro e sobre o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Nas palavras do próprio candidato, os sem terra estavam fazendo um favor aos fazendeiros quando invadiam terras consideradas improdutivas para o governo pagar a eles. A reforma agrária, tanto citada pelo petista, nunca foi de fato uma prioridade em nenhuma de suas gestões. Por lei, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é a autoridade responsável pelas demarcações e regularizações de propriedades rurais em todo o território nacional. Ela pode pedir na justiça uma propriedade rural, caso o dono dela deixe de pagar os devidos impostos ao governo. Um documento chamado Ato de Emissão de Posse garante ao INCRA a responsabilidade sobre aquele terreno, podendo fazer dele um projeto de assentamento. Nos projetos de assentamento, famílias que não tenham qualquer propriedade rural em tese e que dependam exclusivamente do trabalho no campo para sua sobrevivência, recebem uma parcela daquele terreno para ficar sob sua tutela por 10 anos. Essas famílias precisam estar cadastradas em alguma das superintendências regionais do órgão. Passado o prazo de 10 anos, como manda a própria lei da reforma agrária, o INCRA avalia se aquela família cumpriu com todas as normas impostas no projeto de assentamento e, caso as tenha cumprido, emite a escritura daquele terreno àquela família. O MST colocou muitas famílias nos assentamentos organizados pelo INCRA durante os 2 mandatos de Lula. As reclamações de alguns fazendeiros é a de que terras produtivas, utilizadas para a produção de alimentos inclusive para exportação, também foram invadidas e até destruídas. E esse prazo de 10 anos para o INCRA liberar a tal da escritura nunca foi cumprido, pelo menos em boa parte dos assentamentos pelo país, nem nos mandatos do petista e muito menos no governo de Jair Bolsonaro, que vê o MST como um movimento terrorista. Quanto ao agronegócio, Lula acabou dizendo que parte dos responsáveis pelo setor era fascista, o que novamente pegou muito mal. No seu governo, a política agrícola contribuiu muito para o crescimento do setor do agronegócio no Brasil, e foi também um período em que os preços internacionais das commodities, os grãos em geral, soja, milho, estavam bem altos. O seu ministro da Agricultura foi um grande produtor rural, mas hoje grande parte do setor agro não o apoia. O senhor atribui esse afastamento a desconfianças talvez geradas pelo relacionamento do seu partido com o MST? Não. Renata, tem o seguinte, veja, eu queria que você trouxesse aqui o mais reacionário representante do agronegócio e perguntasse para ele o que o Bolsonaro fez para ele que chegou perto daquilo que nós fizemos. Eu queria que você chamasse. Sabe por quê? Porque não tem nenhum governo que tratou do agronegócio como nós tratamos. Eu vou dizer para você, nós fizemos uma medida provisória 432, se não me falha a memória, de 2008, que fez uma negociação, sabe, com os produtores rurais de 85 bilhões de reais, senão eles tinham quebrado. Então a que o senhor atribui que grande parte do setor agro não apoia? Eu vou dizer o que é que eles contribuem, eu vou dizer o que é que eles contribuem. A questão da nossa política em defesa, sabe, da Amazônia, a nossa política em defesa do Pantanal, a nossa política em defesa da Mata Atlântica, ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que eles sejam contra nós. Sabe, é isso. Mas agronegócio e meio ambiente caminham juntos. Eles são contra, eles possivelmente... Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA,
E quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Agora, antes da gente abordar um pouquinho mais sobre o Sem Terra, é preciso fazer esse esclarecimento, porque como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável, que não é verdade. Faz não, você não acabou de fazer. ver. Veja, o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que tem comércio com o exterior, que exporta para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. Esses querem preservar os nossos rios, querem preservar nossas águas, querem preservar nossa fauna. Esses não. Mas você tem um monte que quer. Você está lembrado que o atual presidente tinha um ministro, sabe, do meio ambiente que dizia que era para, sabe, invadir com a boiada, para desmatar a Amazônia. Nós não precisamos plantar milho, soja ou cana, nem criar gado na Amazônia. O que nós precisamos é explorar corretamente, cientificamente, a biodiversidade da Amazônia para que a gente tire daquela riqueza da biodiversidade produtos para a indústria de fármaco, para a indústria de comércio e gerar emprego para aquelas pessoas. E qual será o papel do MST no seu governo? No MST, o MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata, você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora, o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe? Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém. Não. O que nós queremos é pacificar esse país. Porque, para mim, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural tem que viver pacificamente com o grande negócio. O Brasil tem possibilidade de ter os dois. Um produz mais internamente, o outro produz mais externamente. Ou seja, eu digo sempre o seguinte, o Blairo Maggi, que é o maior plantador de soja do Brasil, talvez ele não crie a galinha caipira que ele gosta de comer. Talvez ele não crie o porquinho orgânico que ele gosta de comer. Talvez ele vai comprar num pequeno proprietário. Então, é extremamente importante a convivência pacífica dessa gente. E nós já fizemos uma vez, Renata, e vamos fazer outra vez. Lula também foi questionado sobre a governabilidade e sobre o Centrão, base de partidos políticos que, volto a dizer, são notoriamente conhecidos por pedir cargos públicos em troca de apoio em projetos de lei do governo e que já teve diversos de seus representantes envolvidos, denunciados e condenados em escândalos de corrupção. O mensalão que ocorreu no primeiro mandato do candidato petista teve como um de seus protagonistas Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, atual partido de Jair Bolsonaro. A vida política estabelecida em regime democrático é a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa sem não estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB, porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Ou seja, são cooperativas de deputados que se juntam em determinadas circunstâncias. Ora, então, quem ganhar as eleições, se for a Renata, ou se for o Bono, ou se for o Lula, vai ter que conversar com o Congresso Nacional. Não conversar com o Centrão, porque o Centrão não é um partido político. Você vai conversar com os partidos separados e depois, obviamente, que o nome Centrão foi cunhado para poder derrotar a gente na Constituinte de 88, que a gente estava avançando muito na área social. Como negociar, então, com o Centrão sem moedas de troca como essa do orçamento secreto que o senhor critica tanto? Isso não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata, sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira. Ele que libera verba, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da República.
E eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do Alckmin, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo no regime presidencial. Mas você acha mesmo O Bolsonaro parece o bobo da corte, ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado. Ele agora acabou de aumentar o auxílio emergencial para R$600, correto? Ele queria 200, a gente queria 600, ele mandou 500, agora mandou 600. Até quando? Até dia 31 de dezembro, porque na LDO que ele mandou para o Congresso Nacional agora, não tem a continuidade. E ele então acaba de mandar a LDO e vem aqui mentir e dizer, não, eu vou continuar. Você não vai continuar, por que ele não colocou ali diretrizes orçamentárias? Lula também falou sobre a alternância de poder no regime democrático. Diz ser a favor da rotação de poder, o que novamente é contraditório para um cara que já foi presidente da República e quer emplacar um terceiro mandato. Não existe ninguém imprescindível ou insubstituível. Quando o cara começa a pensar que ele é imprescindível ou insubstituível, ele está virando um ditador. Você está lembrado que eu tinha 87% de bom e ótimo quando um deputado do PT resolveu propor uma emenda no Congresso Nacional por terceiro mandato e eu não quis. Eu estou favorável à rotação, sabe, do poder. Sabe, a alternância de poder é uma coisa importante. Hoje tem um cara de esquerda, amanhã tem um de direita, depois tem um de centro. É assim que a sociedade caminha. Por isso que eu estou muito tranquilo, sabe, com a minha relação internacional. Eu já dei minha opinião pessoal a respeito do Lula. Até por algumas experiências de vida que tive, eu posso falar com propriedade sobre isso. A quem quiser assistir, basta pesquisar no Quai, TikTok e YouTube pelo meu nome, William Lourenço. Agora vamos à análise sobre a entrevista. Por diversas vezes Lula mentiu, se esquivou, quis jogar pra galera em seu discurso populista da picanha e do churrasco, como se brasileiro só comesse isso. Falou do nós contra eles, defendendo a tal da polarização. Se contradisse sobre a corrupção, chegando a perguntar aos âncoras o que era pior, orçamento secreto ou mensalão. É sério isso, Lula? E os âncoras do JN foram até bem incisivos nas perguntas. Só derraparam, ao meu ver, ao dizer que o petista não deve nada à justiça. Dava para apertar ele mais nesse ponto. Proposta de governo não teve nenhuma. O Lula falou muito mais do passado do que do futuro. Não tem a menor ideia do que vai fazer quando voltar a Brasília, assim como o Bolsonaro dizia que não tinha em 2018. Quis demonizar o combate à corrupção e até o agronegócio brasileiro. E isso porque em dias anteriores, ele defendeu um homem que foi preso por tentativa de homicídio contra um cara em frente ao seu instituto. Falou que era para deixar para bater em mulher fora de casa. E ainda que tenha um contexto por trás dessas frases soltas, elas ainda são horríveis de serem ditas. E por mais que tenham ocorrido coisas boas em suas gestões, as coisas ruins ficaram sobrepostas. E a maioria da população vê o Lula hoje como o maior representante da corrupção e da roubalheira que há tempos destrói nosso país. É um fato. Bolsonaro deitou e rolou e se elegeu presidente graças ao que o PT fez e tentou fazer no Brasil. Outro fato. Como na democracia dizem que é saudável a alternância de poder, vai ser uma imensa burrice dos brasileiros manter o que tá ruim no cargo. Mas vai ser igualmente ruim trocá-lo por aquele que veio antes só por causa de um copo de cerveja e um pedaço de picanha. Até porque, sendo bem sincero, o que é que esse cara poderá fazer para nos tirar dessa fossa que em 14 anos mandando direta e indiretamente no Brasil ele não conseguiu? Por falta de tempo e de popularidade aqui não foi, e é isso que mais frustrou o eleitorado. Ele errou e jamais vai admitir isso, como qualquer político. Lula e Bolsonaro dizem ser de lados opostos, mas que acabam se unindo no mesmo extremo. No fim das contas, é tudo a mesma merda.
Chega ao fim mais um episódio do podcast Cafezinho, agradecendo a você que nos acompanhou pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Amanhã, nesta mesma hora e por estes mesmos canais, vai ao ar o último episódio especial desta série sobre as sabatinas com os candidatos à presidência, trazendo toda a repercussão da ida de Simone Tebet do MDB ao Jornal Nacional. Eu tô indo embora e a você que fica um excelente dia e nos encontramos de novo amanhã. Tchau!